A família se constitui como um campo dinâmico no qual agem tanto os fatores conscientes quanto os inconscientes, sendo que a criança, desde o nascimento, não apenas sofre passivamente a influência dos outros, mas, reciprocamente, é também um poderoso agente ativo de modificações nos demais e na estrutura da totalidade da família. Um primeiro fator a se levar em consideração é o da transgeracionalidade, isto é, cada um dos genitores da criança mantém a internalização de suas respectivas famílias originais com os correspondentes valores, estereótipos e conflitos. Há uma forte tendência no sentido de que os conflitos não resolvidos pelos pais da criança com os seus respectivos pais originais interiorizados sejam reeditados nas pessoas dos filhos. Não são somente os conflitos neuróticos ou psicóticos, psicopáticos, perversos, somatizadores e etc. das gerações precedentes da família nuclear que se reeditam nos próprios pais, e dentre eles e daí para os filhos, em uma combinação que envolve no mínimo 3 gerações, num continuado jogo de mútuas reprojeções. Também há a transmissão de valores e de significados, tanto os de natureza pulsional, por exemplo, o estímulo excessivo ou o bloqueio da sexualidade ou da agressão, como também os egóicos, identificação com certos atributos e capacidades, por exemplo, os provindos do superego, com os mandamentos e proibições, e do ideal do ego, aqueles relacionados às ambições e expectativas. O grupo familiar nunca é estático. Antes, ele sofre contínuas transformações e se comporta como um campo grupal dinâmico, onde circulam em todos os níveis uma rede de necessidades, desejos, demandas, relações objetais, ansiedades, mecanismos defensivos, mal-entendidos de comunicação, alguns segredos ocultos ou compartilhados, afetos contraditórios e etc. Sendo necessário destacar aqui, então, 3 aspectos essenciais. O primeiro deles, as características pessoais, em todos os sentidos, do pai e da mãe separadamente e, em especial, da relação entre eles, sendo que é essencialmente relevante a imagem e a valoração de cada um deles, aliás, que cada um deles tem em relação ao outro, pelo fato de que essa imagem é que, em grande parte, vai constituir as representações internas que o filho terá de cada um dos pais e, por conseguinte, de si mesmo. Segunda questão aqui. Este fenômeno está diretamente conectado com o aspecto das identificações, uma matéria-prima da formação do sentimento de identidade e da autoestima. E o terceiro ponto, a designação e a definição de papéis, como, por exemplo, entre aspas, aqui essas expressões que eu vou falar agora, bode expiatório, orgulho do papai ou da mamãe, o doentinho da família, dentre tantas outras, a serem cumpridos dentro da família e também fora dela. De acordo com todos os aspectos referidos, as famílias se estruturam com diferentes perfis, ou seja, com perfis variáveis, de uma para outra, porém com uma especificidade típica de cada uma delas, que, por exemplo, pode ser de natureza excessivamente simbiótica ou de características predominantemente obsessivas, narcisistas, paranoides, fóbicas, depressivas, sadomasoquistas, entre outros. Ou naturalmente apresentam-se como famílias bem estruturadas e sadias. Uma família bem estruturada requer algumas condições básicas, como é a necessidade de que haja uma hierarquia na distribuição de papéis, lugares, posições e atribuições, com a manutenção de um clima de liberdade e de respeito recíproco entre os membros. Caso predomine um uso exagerado de identificações projetivas, de uns nos outros, a tal ponto que predomine uma posição geral esquizoparanoide, haverá o grave risco de que se percam os necessários limites, direitos, deveres, privilégios e o reconhecimento das limitações de cada um, e, consequentemente, os lugares que cabem a um pai, mãe ou filho podem ficar borrados, confusos ou trocados.